Boa tarde, bem-vindos a mais uma, neste caso, a última viagem pelo maravilhoso mundo do direito das famílias, crianças e adolescentes. Há duas formas de fazermos isto hoje. Uma é eu limitar-me a esclarecer dúvidas, uma outra forma é tentar fazer um resumo daquilo que andámos a falar durante o semestre, sem prejuízo no final eu esclarecer algumas dúvidas que subsistam. Meus caros e minhas caras, Direito da Família é uma cadeira adorável. Para mim é um deleite dar esta cadeira. É o cerne da minha investigação há muitos anos, é aquilo que eu mais gosto hoje de fazer, é sobre aquilo que eu tenho escrito e publicado nos últimos anos, é sobre isto que tenho dado conferências, e é uma cadeira interessantíssima. Talvez não seja a cadeira mais importante da licenciatura, dadas as vossas competências funcionais no futuro, mas é muito interessante para vos abrir a mente para um conjunto de questões que fomos aqui abordando ao longo de um semestre, que, como toda a gente sabe, significa 13 semanas e meia, que é isso que nós temos para trabalhar, mais semana, menos semana. Numa perspectiva puramente descartiana, duvidar de tudo. Aquilo que eu tenho tentado fazer ao longo deste semestre, e no próximo semestre também, é fazê-los duvidar de tudo, colocar perguntas, abrir a mente e tentar ao máximo atacar preconceitos com que muitas vezes entramos e vivemos no mundo em geral, mas sobretudo quando falamos de temas que nós já conhecemos. E tudo o que nós falámos em Direito da Família, muito pouco daquilo para vós foi novidade. Agora, o que eu procurei foi uma abordagem para que saiam do senso comum, do que se diz no café, para criarem as vossas opiniões e saberem depois fundamentá-las. Como é que nós começamos? Nós começamos a falar dos princípios gerais do direito da família. Os princípios não se criam, descobrem-se. Eles estão lá. E aquilo que eu fiz na nossa primeira aula foi exatamente o esforço de um trabalho de alguns anos, tentar encontrar quais os princípios norteadores do direito da família. E porquê começar pelos princípios? Decorre da nomenclatura. É pelo princípio que se deve começar. Porque os princípios são importantes, porquê? Porque são balizas. Balizas para o criador da lei, para o legislador. Quando eu legislo, tenho que respeitar os princípios fundamentais daquela área do saber específica. Ora, no nosso caso, daquela área do saber jurídico específica. São balizas para o intérprete. E quem é que interpreta a lei? Todos nós. Qualquer um de nós, quando está a resolver um caso prático ou uma solução da vida, e diz, não, isto resolve-se desta forma, porque o artigo tal diz isto, estamos a fazer o quê? Interpretar a lei. E sempre que eu interpreto as normas, tenho que ter presente quais são os princípios norteadores das mesmas. E, finalmente, para o aplicador do direito. Grosso modo, o juiz. O juiz, quando aplica a lei a um caso concreto, depois de a interpretar, também tem que ter presente os princípios. Não vou recordar todos. Falo em 2 ou 3 mais importantes. Começando por este, da pluralidade familiar. Para o sector que está à minha direita e lá atrás à ponta, talvez esta matéria faça menos sentido. Ou seja, e para a Beatriz, peço desculpa. E sofri tanto, coitadinho. Porquê? Porque vocês já nascem numa época. Vocês nasceram no século XXI, boa parte de vocês, quer dizer. O vosso BI tem lá 2000 já, em boa parte de vocês. E há uma alteração enorme no final da década de 90, início do século, naquilo que é a realidade familiar. Porque, historicamente, família era matrimonializada. Ou seja, só era considerado família aquele
aquelas pessoas que nasciam no seio de um casamento. Os filhos que nasciam fora do casamento não eram filhos. Vocês perguntam, professor, desculpe lá, não eram filhos? Eu disse que eram filhos. Bem, eles eram filhos biologicamente, mas juridicamente não eram filhos. Mais do que isso, só se protegia juridicamente e só se aceitava socialmente a família matrimonializada. Vocês não conhecem esta expressão. Este lado da sala sabe do que é que eu estou a falar. Aquele miúdo é filho de pais divorciados. Era uma vergonha. Os pais diziam, não brinques com aquele menino, que os pais daquele menino divorciaram-se. Ou aquela mulher que ali vai é mãe solteira. Coisa terrível. Aquela mulher tinha tido um filho e não era casada quando nasceu a criança. O divórcio era um trauma social. Hoje é um trauma ao mesmo, já falo sobre isso depois. Mas era um trauma na sociedade. Eu não queria ter no meu grupo de amigas uma divorciada. Porque como toda a gente sabia, o que é que as divorciadas faziam? Atacavam os maridos das outras, como na música do Miguel Araújo, mas ao contrário. Por isso eu não podia relacionar-me com uma divorciada porque elas afiambravam só o meu homem e normalmente muitos desses homens mereciam muito esse afiambramento, diga-se de passagem. Falar em pluralidade familiar é dizer que hoje o direito recebe, aceita no seu seio todas as diferentes constelações familiares. Nós vivemos na geração dos meus, dos teus e dos nossos. Que é a geração dos meus, teus e nossos? Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos, o irmão do nosso filho que é filho de outro pai e de outra mãe. Eu, este ano, como em muitos outros anos da minha dinâmica familiar, andei a viajar no dia 25. A quantidade de trânsito que se vê hoje nas nossas estradas no dia 25. E alguns de vocês recordam-se, nós no dia 25 nem café conseguíamos tomar. Estava tudo fechado, não se via ninguém na rua, era um deserto. Hoje em dia havia filas na ponte 25 de Abril. Altas da para o Algarve, estava um disparado de trânsito, como se vê no verão, e no verão, stricto sensu, julho e agosto, a bomba da autoestrada estava cheia, às 11h15, 11h20, de dia 25 de dezembro. O que é que isto tem a ver com a nossa matéria? Tem a ver com esta pluralidade familiar. Hoje em dia, temos as famílias matrimonializadas, as famílias por união de facto, as famílias recompostas com ou sem casamento, as mães solteiras, os pais solteiros, os casais de 2 homens, os casais de 2 mulheres, as crianças que vivem com os avós, as crianças que vivem foram criadas por padrastos. Numa enorme multiplicidade. O poliamor, vocês às vezes brincam um bocadinho e implicam que eu falo sobre isso, que é hoje uma realidade, gostemos ou não, compreendamos ou não. Isto tem a ver com o quê? Com uma nova forma de estar na sociedade. Eu não quero ser cínico e recordar o filósofo que dizia, bem, o casamento foi pensado quando a média de vida era 40 anos, e daí para a vida toda, como na música que os vossos colegas colocaram, era num tempo que já passou. Agora, o que é verdade é que a sociedade mudou. E hoje há uma grande abertura às novas formas de viver a vida em sociedade. Papel da mulher. A Dona Urraca, a avó do país, é mais parecida com as vossas avós do que vocês são parecidas com os vossos avós. No vosso caso, talvez mais bisavós, que algumas de vocês têm avós muito jovens que já passaram o período de transição. O que eu quero dizer com isto? Historicamente, qual era o papel da mulher? Subjugação. Ao pai, primeiro, e depois pelo casamento ao marido. O homem era o centro da vida familiar. Era aquele que tinha a última palavra.
Dizem-me alguns agora também. O homem tem a última palavra no século XXI, quer dizer, sim, querida, fazemos como tu queres. Mas é uma lógica um bocadinho diferente. Porquê? Porque o papel da mulher alterou-se de forma copérnica. A expressão é muitas vezes utilizada, talvez excessivamente utilizada, mas aqui há uma mudança que é central na nova sociedade. A mulher ganhou a sua independência, a todos os níveis. Um fenómeno que lá fora começou, sobretudo, há uns primeiros ensejos no virar do século XIX para XX, mais filosóficos quase do que outra coisa, mas a mulher começa na Europa a mudar o seu papel na Segunda Guerra Mundial, por razões puramente pragmáticas. Os homens iam morrer para a guerra e alguém tinha que ficar a cuidar dos vivos. E a mulher entra no mercado de trabalho, a mulher começa a desenvolver tarefas que até então não eram permitido fazer. E a mulher começa a ter ordenado. E ao começar a ter ordenado, começa a ter liberdade. Não há independência sem independência financeira. Vocês terão 18 anos a semana passada, eu sou 18 anos, sou independente, faço aquilo que quero, papá, dá-me lá dinheiro para o ano novo. Isto não é uma verdadeira independência. E a mulher não tinha independência e adquire-a no meado dos anos 50, 60, 70. Portugal mais tarde. Em Portugal, em 1974, já aquelas pessoas ali eram nascidas, não eu, mas aquelas pessoas eram nascidas, ou algumas delas, a mulher para trabalhar precisava que o marido autorizasse. A mulher não podia mexer no seu dinheiro. Eu repito, a mulher não podia mexer no seu dinheiro. Era só dela, mas era o marido que administrava. Havia profissões que as mulheres não podiam exercer. As mulheres não podiam votar. É mentira, professor, as mulheres já podiam votar. Sim, as mulheres podiam votar absolutamente de forma excepcional, quando eram viúvas, tinham um X rendimento. Nem 1% das mulheres podiam votar. Não é que à época as eleições valessem grande coisa, mas há um aspecto psicológico a isso relacionado. Com a alteração jurídica de 77, primeiro, e depois com as convulsões sociais. O que é estas convulsões sociais de que eu falo? Com a dinâmica da sociedade. A mulher em Portugal até entra no mercado de trabalho por más razões, diga-se de passagem. A mulher entra no mercado de trabalho porque os ordenados são muito baixos, eram precisos 2 ordenados para manter a miséria familiar. Agora, ou entrar no mercado de trabalho, ou aumentar a sua qualificação, ou ter uma maior consciência social, a mulher emancipa-se. Isto é um fenómeno novo. E que, obviamente, tem muitas referências do direito da família. Um outro princípio, que é aquilo que eu comecei, e entronco agora com este, é a questão da afetividade. Mais uma vez, para quem tem 18 anos ou 19 anos agora, isto é um bocado estranho. Dizer-se que se casa por amor. Vai-se casar porquê? O casar por amor é algo historicamente muito recente. O casamento nada tinha a ver com paixão, nada tinha a ver com paixão e muito pouco com amor. O casamento era um contrato puramente económico em que através do qual se procurava manter ou aumentar a situação socioeconómica. O casamento era feito por interesse. Quem é que escolhia os noivos? Eram os pais que escolhiam com quem é que os filhos iam casar. A vontade, o desejo, era algo que era absolutamente irrelevante. Não era propriamente irem à televisão para especialistas escolherem, mas eram os pais que eram especialistas e que conseguiam agendar aquele casamento. E resultavam. Mas resultavam porquê? Porque os papéis eram claramente definidos. A mulher tinha o governo da casa, palavrão grande para dizer o quê? Lavava, cozinhava, limpava, aspirava, passava a ferro, dava banho aos putos, alimentava aos putos. E o homem, a chave da casa, ou seja, trazia o dinheiro para dentro de casa, fazendo em casa e fora da casa
aquilo que muito bem lhe apetecia. Quer para um lado, quer para o outro, faz muito sentido agora o marido ter relações extraconjugais e a mulher aceitar pacificamente. Faz confusão porque nós fazemos um anacronismo e olhar para a história como se a história fosse o presente, ou seja, projetarmos o hoje no ontem. Se eu casei com alguém com quem não tenho nenhum tipo de afetividade, que não desejo, que não amo, sinto-me traído ou traída se aquela pessoa tem relações extraconjugais? Não. E mais do que isso, antes pelo contrário. Como diz a sua sabedoria ao povo, enquanto ele faz badalhoquices com as outras, não me chateia a mim. Hoje, a afetividade é o centro da vida familiar, da dinâmica familiar. Pelo que só se mantém a dinâmica conjugal enquanto há afetividade. Quando não há afetividade, termina-se. Esta proliferação do divórcio está diretamente relacionada com o princípio da afetividade. Mais do que isso, quando falamos e recordaremos hoje a filiação, a questão da afetividade é absolutamente crucial. Tipologia familiar. Ou seja, que tipo de relações familiares é que existem? Não ficamos no artigo. O artigo é anacrónico. O artigo fala da afinidade, da adoção, do casamento, do parentesco, ignorando que há hoje outras relações familiares. E o que nós fizemos foi isso mesmo, percorrer todas as relações familiares. Frida Kahlo ajuda-nos, estabelece ali quem é o seu parentesco. A Frida Kahlo, por acaso, não se vê que eu, na minha suprema inteligência tapeia, está aqui em baixo, mas ela faz aqui um desenho em que aparecem os seus pais e os seus avós. Ou seja, os seus parentes na linha reta. Sendo que no primeiro grau encontramos os pais, no segundo grau os avós, e se este quadro tivesse lá em cima mais 4 personagens, de cada lado, os bisavós, que são os seus parentes na linha reta no terceiro grau. Frida Kahlo não teve o privilégio de ter filhos, mas se tivesse filhos, eram seus parentes no primeiro grau da linha reta, descendente, netos, bisnetos, segundo e terceiro grau. O que é o parentesco? É aquilo que nós chamamos a consanguinidade, os laços ou vínculos de sangue. São parentes aquelas pessoas que têm um progenitor comum. Daí que se fala em 2 linhas de parentesco, a linha reta e a linha colateral. Na linha reta descendem uns dos outros, no parentesco descendem do mesmo progenitor. Irmãos, tios, são irmãos porquê? Uma pergunta que eu faço às 2 turmas. Tem irmãos? Sim, é irmão porquê? É irmão porquê? Tem irmão que é irmão, mas é irmão porquê? Porque a minha mãe é a mesma. É isso que é o parentesco na linha colateral. Depois conta-se, basta-se e sobe da mesma maneira os graus do parentesco. Vimos as consequências do parentesco, ganhámos 3 ou 4, impedimentos conjugais desde logo, a questão dos alimentos, a questão dos direitos do exercício do poder paternal, ou das responsabilidades parentais, tudo isso são as consequências jurídicas do parentesco. União de facto. Passei à afinidade, porque a afinidade tem poucas consequências jurídicas. A afinidade é o vínculo que liga quem a quem. Os parentes de alguém ou cônjuge do outro. É isto que é a afinidade. É um vínculo que se adquire pelo casamento e perde-se ou não com o fim do casamento. Perde-se ou não porquê? Porque numa norma que eu critico bastante, é explícito o código a dizer-nos que quando há divórcio extingue-se a afinidade, quando há uma extinção do casamento por morte, por viuvez, portanto, mantém-se a afinidade. É aquela pergunta que eu faço muitas vezes em oral: pode um tipo ter 3 sogras? A resposta correta é: pode, se tiver tido a sorte de ficar viúvo 2 vezes.
Fora desses casos não é possível ter duas sogras. União de facto. Falámos semanas sobre união de facto. Porquê? Porque é uma relação familiar hoje, inequivocamente familiar, muito maltratada por a lei escrita específica, obrigando-nos, portanto, a um grande trabalho interpretativo, mas tem uma pertinência social cada vez maior. Cada vez são mais as pessoas que vivem em união de facto. Seja ad eterno, seja transitoriamente. Até por isto, é uma relação, se quiserem, que se adapta a vários estágios da nossa vida. A união de facto é muitas vezes interpretada como um test drive. Ou seja, a malta vai viver junto a ver se isto corre bem, depois logo se vê. A união de facto é muito utilizada também nas relações mais juvenis. Ou seja, aqueles casalinhos que começam a viver juntos, às vezes sem perceber como. É giro que o doutor esta matéria olhe para as vossas caras e algumas começam. Olha lá, se calhar vive união de facto. Ele vai à casa, dorme lá já uma vez, dorme lá a semana toda, vai à casa de 15 em 15 dias quando vai. Porque é assim que muitas vezes nasce. Há um dia em que nós abrimos, vamos à nossa casa de banho, procuramos o nosso pente, a nossa máquina de barbear e pensamos, pronto, já mora aqui alguém, tudo o que é meu desapareceu, está algo escondido, porque é que a nossa casa de banho alguém tomou posse sobre ela. Não é que nunca me tenha acontecido, evidentemente, mas ouvi falar que é assim. Pronto. Acontece o mesmo com os roupeiros, segundo dizem. Mas eu corto esta parte. A união de facto é muitas vezes uma escolha profundamente racional. Eu não quero perder benefícios que tenho casando-me. O exemplo clássico é aqueles duas pessoas que ambos recebem pensões de viuvez. Em que pensam, se eu me casar, perdemos as pensões. Duas pessoas, 4 ordenados, é uma coisa simpática. Então nos vamos casar e vamos manter o status quo, vivendo a nossa vida a dois, mas sem formalizar, matrimonializando a nossa relação. A união de facto é muito utilizada nas relações homossexuais também. Faz hoje 10 anos que entrou em vigor, 8 anos, desculpa, que entrou em vigor a lei que permitiu a duas pessoas do mesmo sexo casarem entre si. Em tronco com o que falei há minutos atrás. Se vocês lerem manuais escritos nos anos 80, em Portugal, dizia-se que a lei não vai ou não pode nunca regulamentar aberrações como a união entre dois homens ou duas mulheres. Em 1984, a OMS considerava a homossexualidade como um problema de saúde mental. No final do século XX e mesmo no início do século XXI, ainda havia clínicas médicas para curar a homossexualidade. Vá-se lá saber como, diga-se de passagem. Agora, se é verdade que hoje muito se evoluiu, a homossexualidade continua a ser olhada ainda com alguma desconfiança pela sociedade. O que leva a que muitos casais homossexuais optem por viver a sua vida a dois, fora do casamento, optando por isso pela união de facto. E finalmente, uma última situação que é talvez a mais bela do ponto de vista estético da união de facto, que são aquelas em que duas pessoas decidem viver a união de facto porque não querem que o seu sentimento mútuo
esteja pré-determinado por um contrato. Ou seja, olhar para a relação a dois como algo que se constrói todos os dias, em que aquela pessoa está comigo porque quer estar comigo, tendo toda a liberdade para sair a todo momento. É quase uma componente filosófica da união de facto. Agora, desta pluralidade, o legislador, e bem, quis tratá-la juridicamente. Quis legalizar a união de facto. Legalizar no sentido de criar uma lei específica para regulamentar a união de facto. Fê-lo, mas muito mal, e irei tentar explicar depois porquê. Fê-lo, desde logo, qualificando a união de facto. O que é a união de facto? A relação de duas pessoas que, independentemente do sexo, convivem em relação análogas à dos cônjuges há mais de 2 anos. É isto que diz o número 1b do artigo do Decreto-Lei 7/2001, de 13 de maio, salvo erro. 7 de maio, desculpe. 11 de maio. 13 de maio é das firmas. Comercial. Requisitos da união de facto: comunhão de casa, mesa e habitação. De forma notória. Se for escondido, dissimulado, não é união de facto. É aquelas treitas dos casos práticos do padre com a freira, do padre que tem lá a governante em casa, do tipo que tem a amante ou concubina, na linguagem técnica. Não é união de facto. Porquê? Porque não há publicidade da relação. E depois tem que durar há 2 anos consecutivos. Obviamente, se ele sair de casa sábado à noite chateado e só voltar ao domingo, porque, como sabem, há muitas vezes, muitas discussões ao sábado que obrigam o homem a dormir fora de casa ao domingo, devido às coisas feias que a mulher fez, especialmente em eventos festivos, não deixa de contar prazo para a união de facto. É voltamos, não vai no Carnaval, lá no Carnaval, aí é pior, tem que aguentar, tem que passar 3 dias fora. Mas é verdade, ele está a chorar, Beatriz. Ele saiu 3 dias de casa. De tristeza. E se por acaso o encontrar depois a quebrar o Carnaval, é para tentar de alguma forma apagar as mágoas, não é? Ele está lá contra a vontade, está lá contra gosto. Mas dizia-vos que a união de facto são 2 anos, de forma continuada, comunhão de casa, mesa e habitação, de forma pública. São estes os requisitos. Têm que ter atenção às exceções e uma coisa que vocês adoram meter os pés pelas mãos, que é alineado o número 2, que é a questão dos 18 anos. Porque vocês só leem um bocadinho do artigo. Está lá 18 anos, tem menos de 18, não conta. 18 anos à data do reconhecimento. Não é 18 anos quando começou, é 18 anos à data do reconhecimento. Perceber uma coisa: se uma união de facto começar aos 15 anos, faz 2 anos aos 17. É protegida por lei? Não. Porque à data em que se pretende a proteção legal, tem menos de 17 anos. Agora, se começar aos 16 anos e meio, 2 anos, 18 anos e meio, estão cumprido. Com 18 anos e meio, tem mais que 18 anos à data do reconhecimento? Tem. Então, desde os 18 anos e meio que há uma união de facto. Depois, os direitos da união de facto. Há uns que são folclóricos, fáceis de perceber, estão no artigo. É a história das férias, feriados e faltas, é a história do IRS em conjunto, pensão por morte, aquelas coisas todas estão no artigo explicitamente. Também a lei resolve a questão da casa de morada de família. A lei resolve a casa de morada de família. Dizendo que, independentemente de quem é o proprietário da casa ou o arrendatário da casa, há 2 artigos que se aplicam, pode judicialmente, ou seja, o tribunal, adjudicar a casa a outro membro da união de facto.
E aqui a coisa é mais ou menos pacífica. É ler os artigos, chega-se lá a fazer as ligações, perceber isto não é grave. O problema é o resto. O problema é que a lei regula a união de facto sem entender o que é a união de facto. Porque a lei parte de um sofisma. O que eu quero dizer com isto? Parte de uma situação abstrata que não existe. E que situação é esta? É que na união de facto os patrimónios não se misturam. É esta premissa da qual a lei parte, que é desmentida pela realidade, até pelo conceito jurídico de união de facto. Quando o legislador diz, e bem, que a união de facto é a relação de duas pessoas análoga à dos cônjuges, significa o quê? Que, por definição, há mistura de patrimónios. Quando fala na partilha de mesa, na partilha de encargos, há mistura de patrimónios. Já sei. Agora há uns casamentos muito modernos em que cada um tem o seu dinheiro e repartem tudo a meias. Isso é a negação do casamento. É a negação da comunhão plena de vida. Não vem mal nenhum ao mundo que cada um tenha a sua conta bancária, evidentemente. Cada um faça a sua gestão, evidentemente. Agora, olhar para o casamento como aqueles jantares de Natal em que ninguém comeu sobremesa e desapareceram 26 pudinhos. E eu o pão não pago, eu sou alérgico ao glúten. É a negação do que é o casamento. E se a união de facto é análogo ao casamento, vai beber à mesma factualidade. E qual é a factualidade relevante no meu exemplo? Há uma junção de patrimónios. Não há o meu nem o teu. Há o nosso. Se alguns dos presentes vivem ou viveram união de facto, não dizem, olha, vamos ali à casa dele. Vamos à nossa casa. Quem vive a união de facto, de quem é a televisão? Bem, se por acaso estava lá há alguns anos, até pode ser só de um deles, evidentemente. Mas se for comprada depois da união, é considerada de ambos. Quando vão ao IKEA, de quem é que são os móveis do IKEA? São de ambos. Quando compram um carrinho, de quem é o carrinho? É de ambos. É isso que eles sentem. Porque é assim a realidade das coisas. Mas o legislador da união de facto ignora isto. Partindo da premissa absurda que não há mistura de patrimónios. O que leva depois a uma enorme conflituosidade no final da união de facto. Porque no casamento, bem ou mal, há um conjunto de regras que são mais ou menos claras. O tipo trabalhou 20 anos, ganhou X. É o artigo que os futebolistas mais odeiam. Que é, os rendimentos pertencem aos dois. O tipo é futebolista, foi jogar para o estrangeiro, ganhou não sei quantos milhões, deixou a carreira e a esposa ofereceu-lhe uns chibos que ficavam-lhe bem. Divorcia-se. Vamos ver o dinheiro como é que é. Metade, metade. Ah, mas é que andei a correr da bola durante 20 anos e não sei o que, não sei o que mais. A lei é clara. A união de facto, a lei é opaca. Mas a opacidade da lei ultrapassa-se com técnicas interpretativas. Qual é o erro do qual se parte muitas vezes? As coisas são em nome de quem é que elas estão ou daquele que consegue provar com faturas. Que é aquele exemplo clássico. E vocês daqui a uns anos vão trabalhar casos destes e vão se lembrar de mim. Está aqui a fatura da Vorta em meu nome. Eu é que comprei a televisão, eu é que comprei a Bimbi, eu é que comprei o DVD. Já não se usa DVDs agora. O Mac. Eu é que comprei o frigorífico de 4 portas. A máquina de lavar a louça. E tem lá as faturinhas bonitas. Há uns anos era mais complicado, porque as pessoas guardavam as faturas mesmo.
Hoje é mais fácil, não tem que as guardar. Passa só o cartão e ficam todas no cartão. Ainda é mais fácil chegarem lá, está aqui tudo no meu cartão e o meu nome. Pergunto, o facto da fatura estar em nome dele significa que é dele? Ou dela? Não. Porque o que acontece muitas vezes, como decalcamos estas coisas depois, é mostre-me lá aí faturas do supermercado. Isso não tem, que ela é que ia ao supermercado. E você comia a televisão, ou comia os bifes, o peixe, a carne, os legumes. De vez em quando. Aqueles bens foram comprados com o esforço de ambos. Isto é um nome. E vocês de manhã trabalharam isto e bem, que se chama o quê? Estão os meus mudinhos. Para conseguir abrir-se a boca, que é raríssimo, com propriedade. Exatamente. Os bens pertencem a ambos. Mas espera lá aí. Então, mas se o carro foi comprado, ou a casa foi comprada 3 anos antes de se juntarem, tiveram juntos 10 anos, é com propriedade? Não. Mas ela, por exemplo, apesar da casa estar em nome dele, durante 10 anos ajudou a pagar a casa. Pertence-lhe a casa? Não. Mas tem direito a alguma coisa? Sim. Através de que instituto jurídico é que eu posso recorrer aqui? Enriquecimento sem causa. Porque, efetivamente, ele, quando ela ajudou a pagar as prestações, teve um enriquecimento injustificado, do qual ela tem todo o direito a ser ressarcido. E no caso, não estou a ser sexista, mas estou a seguir o exemplo de ela nunca ter trabalhado. Não estou a ser sexista porque estou a reconhecer aquilo que acontece muitas vezes. Quantos homens é que vocês conhecem que abdicaram de trabalhar para ficar em casa com os filhos? Excepto nos filmes. Haverá. Agora, não é mais fácil eu perguntar quantas mulheres é que vocês conhecem que abdicaram de trabalhar para ficar em casa com os filhos? Há um percurso a percorrer na igualdade de género, atenção. Se uma mulher faltar 3 dias por apoio à família que o filho está doente, é uma coisa que se entende no mercado de trabalho. Quando o homem falta 3 ou 4 dias para fazer assistência à família, a um filho que está doente, é uma coisa que a entidade patronal. Aliás, não é por acaso que a lei hoje obriga a seguir ao parto, normalmente o parto é dela, que o homem tenha que ficar em casa. O homem não, o pai, pode não ser o marido, o pai tenha que ficar em casa naqueles 5 dias a seguir para fingir que dá apoio à família. Tecnicamente aqueles 5 dias é para curar a ressaca, pronto. E quando é primeiro filho justifica ser 5 dias porque é mais intenso a bebedeira. Também nestes casos em que só um deles é que trabalha, o outro pode quinhoar no património adquirido durante a união. A minha resposta é positiva. Não tem que ser a vossa resposta, atenção. A minha resposta é positiva. Porquê? Porque ainda assim há uma divisão de encargos. Muitas vezes abdica-se de ir trabalhar e fica-se em casa com as crianças, porque é mais barato não trabalhar do que deixar as crianças em casa. Quando se tem um filho é uma coisa, quando chega ao segundo filho a idades muito pequenas, 2 infantários, excede, muitas vezes largamente, o ordenado mínimo. E depois, muitas vezes, não basta 2 infantários, porque a dinâmica familiar, os horários de trabalho... Discute-se hoje na Europa evoluída a semana de 4 dias. Eu defendi isto há muitos anos.
como primado, como desejo, como premissa. Agora, o que é que seria em Portugal uma semana de 4 dias? O 5º dia ia-se aumentar o tempo com a família? O 5º dia ia-se aumentar o tempo de lazer construtivo? É importante perceber que aquilo que se defende parte de premissas diferentes. No norte da Europa há muito tempo que a quarta-feira à tarde é um dia em que as famílias vão às escolas, participar na atividade das escolas, estão com os filhos. Eu cheguei ao Algarve num dia em que houve feriado, numa sexta-feira, passei na autoestrada, eu acho que estavam carros no shopping de Lolé em segunda fila da altura, quer dizer, já não cabiam, já estavam em segunda fila da altura, porque aquilo só se via no automóvel. União de facto, o vosso grande problema é exatamente esta segunda questão, as relações patrimoniais decorrentes da união de facto, nomeadamente no final da união de facto. Depois do casamento, continua a ser a relação familiar paradigmática. Paradigmática porquê? Porque mesmo, por exemplo, a união de facto vai beber ao casamento. Há uma ponte com o casamento. A própria definição de união de facto faz uma relação com o casamento. O que é importante percebermos sobre o casamento? Eu, do casamento, dou-lhe muito menos importância do que em muitos manuais, do que dava há uns anos também. Porquê? Porque a conflituosidade jurídica sobre o casamento em si foi desaparecendo. Falei 25 minutos, tanto ou 20 minutos, sobre a anulação do casamento, que são questões que hoje na prática não se colocam. Falei um bocadinho sobre o processo de publicações, nomeadamente sobre impedimentos. Aquelas matérias são obrigatórias. Impedimentos que podem ser dirimentos ou impedientes, sendo que os dirimentos podem ser absolutos ou relativos. Simplificando. Dirimentos absolutos. Aquela pessoa não pode casar com ninguém. Dirimentos relativos. Aquela pessoa pode casar com quem quiser, sem ser com aquelas. Impedimentos impedientes. São impedimentos. Quem está naquelas circunstâncias não pode casar com aquelas pessoas, mas, primeiro, é possível obter a autorização para casar. 2. Se eu casei violando o impedimento impediente, a validade do casamento não é atacada. Ou seja, o casamento não é anulável nos termos do artigo 1631. Perceba-se uma coisa, é dos vícios que vocês têm e que se manifestam muitas vezes. Surge-vos num caso prático uma questão qualquer e a resposta que vocês adoram dar, não pode, não podia. Mas se tudo aquilo que não se pode fazer não se fizesse, não haviam polícias, não haviam tribunais, não haviam prisões. Agora o homem tem esta coisa absolutamente magnífica. Homem aqui, homem e mulher. Talvez mais o homem, pronto. Tem esta coisa magnífica. Ele sabe perfeitamente o que é que pode fazer, sabe perfeitamente o que é que não pode fazer e livremente escolhe fazer aquilo que não pode fazer. É o livre-arbítrio sobre o qual nos ensinou Santo Agostinho. O direito não se constrói apenas no plano do dever ser. É também no plano do ser. Ele não podia casar com aquela pessoa, mas casou. Mas como é que algum tipo casa com a irmã sem saber que ela é irmã dele?
Maias. Como é que um tipo casa com a mãe sem saber que é a mãe dele? Essa de Queiroz, aquele das janelas que se chama... Não é o primo Basílio, é o outro, está à janela, a mãe dele, o terceiro andar na Rua das Flores, que é uma casa verde, não é a Casa de Ramires, Jardim das Rua das Flores, Rua das Flores, depois pesquisam lá em casa. Tem a ver com flores, e é no terceiro andar. E ele chama-se Vítor. E a mãe não me lembra agora. Pronto. Também, esse não casou com a mãe, que a mãe descobriu um quarto de hora antes da pouca vergonha começar. Só deram uns beijinhos, foi mais calmo que os maias. Pronto. Como é que se casa com a irmã sem saber que é irmã? Porque o pai nunca contou lá em casa para não levar com o chicote da mãe, e assim com as primas, e assim sucessivamente. Agora, a questão é, ele não podia, mas casou. Que idiúris. Como é que se casa com menos de 18 anos sem saber que tem menos de 18 anos? São aqueles moços que jogam à bola nos clubes portugueses infantis e têm 20 e tal anos e no BI têm 12. E podem depois casar. Olhe-se para os juvenis das algumas equipas, Benfica, Sporting e Porto, e temos lá tipos de cabelo branco já, e teoricamente têm 14 anos, 2,25 m de altura, mas 14 anos. Agora, aconteceu. Qual é a consequência jurídica? Sobre casamento, deveres conjugais. E há uma coisa que vocês adoram. Vale para os dois lados, é por paixão. O dever de respeito vale para tudo. Ele traiu a mulher com 5 freiras, violou o dever de respeito. Não, violou o dever de fidelidade. Ah, mas ser infiel é uma falta de respeito, certo? Mas o dever de respeito é uma coisa diferente. Mais de metade dos testes têm lá, violou o dever de respeito e de fidelidade. Vamos perceber uma coisa, há 5 deveres. Trazer dinheiro para casa é o dever de assistência. Quando a mulherzinha está doente ou o maridozinho está doente, quando a mulher está doente é ele comprar medicamentos. Quando ele está doente é a mulher virar enfermeira 24 horas por dia. Que dever é esse? A obrigação de fazer badalhoquice em casa com o legítimo e a legítima chama-se madeirense da Madeira. Chama-se como? Eu percebo a sua lógica. Eu percebo a sua lógica. Mas é mais coabitação. Os encargos é as despesas. Está bem que às vezes fazer badalhoquice é um encargo muito grande, depende do cônjuge em questão, mas eu percebo a sua lógica. Se for bem casado, não se enquadra nesse, enquadra-se na coabitação. Chamar vaca gorda à mulher viola que dever? O dever de respeito. De chegar a casa e enganar-se num apartamento e ir para o apartamento da vizinha. Falta de vista. Dever de fidelidade. Ou então, poupar a esposa, pode ser também, para não gastar a esposa, gasta a vizinha. Vocês é que o homem altruísta levam tudo a mal. Deveres conjugais. Consequência da violação dos deveres conjugais. Divórcio? Não. Reparação dos danos causados. Hoje, o divórcio não é sanção. Quando vocês me dizem, porque ele foi infiel, no teste escrito não dá, na oral dá. Ela pode se divorciar porque ele foi infiel. E se fosse ao contrário, não se podia divorciar? Pode. Mas já falo sobre isso depois. Relações patrimoniais. Dentro do casamento. Quantos regimes de casamento é que existem? 3 regimes de casamento. A saber, comunhão geral de bens, separação de bens, ou aquele que é o regime regra, comunhão de adquiridos. O que é importante saberem sobre isto? Que, tendencialmente, na comunhão geral de bens, é tudo dos dois,
Na separação de bens, tendencialmente cada um tem o seu. Na comunhão de adquiridos, tendencialmente o que era meu é meu, o que veio depois do casamento é nosso. Porquê é que eu digo tendencialmente? Porque há exceções. Na comunhão geral de bens, há bens que são próprios. Por exemplo, as cuecas. Ou os vestidinhos. A não ser que ele vista os vestidos dela, aí já é um bem comum, depende dos casais depois. Tem que se ver caso a caso. Mesmo com as cuecas, diga-se de passagem. Na separação de bens há bens comuns? Os bens em compropriedade são comuns. Na comunhão de adquiridos, que é o regime regra, supletivo, portanto, há bens que chegam ao casamento depois do mesmo e são só de um deles? Sim. Aqueles que têm a virtude no direito anterior, por exemplo, aqueles que foram doados, aqueles que vierem sucessões, todos esses bens mantêm a qualificação de bens próprios. Cuidado, as perguntas nas orais normalmente são sobre as exceções, não sobre a regra. Muitas orais têm duas perguntas. Uma é para responderem que é básica, não conta quase, a segunda é que é importante. Primeiro é quais são, o que é que de regime, dizem aquela coisa, este regime é tudo dos dois em princípio, mas eu faço uma pergunta. Portanto, sobre as relações patrimoniais. A administração hoje tem pouca importância prática, sobretudo alienação ou oneração de bens. Sobretudo a questão dos imóveis, 1682A. O vosso raciocínio é este: a casa é dele, ele se quiser vender a casa, vende porque a casa é dele. E eu até percebo a lógica, atenção, até percebo essa lógica, agora essa lógica esbate com o texto do artigo 1682A. E haverá razões para isso. O que é que nos diz o artigo 1682A? Diz-nos que a regra é para alienar, para vender imóveis, é preciso consentimento do outro. A não ser na separação de bens, diz aqui o professor, sim. Embora, quando nós falamos da casa de morada de família, independentemente do regime, é sempre necessário consentimento do outro. Ela tem uma casa de quando era solteira na praia, quer vender a casa, ele é contra. Que diúrios. Ou há consentimento, ou ela não pode realizar a venda. A não ser que vá a tribunal, solicitar ao tribunal autorização para vender a casa. Ou então, no dia-a-dia, pragmaticamente, é fácil. Divorcia-se e vende a seguir, a casa é só dela. Fica mais barato e é mais rápido do que pedir judicialmente. Mas estas ferramentas nós temos que ter na prática. Vamos lá perceber uma coisa. Se eu chego a um ponto em que um dos membros do casal tem que pôr uma ação em tribunal para conseguir vender um bem que é só dele ou só dela, acham que isto resulta? Acham que este casamento... Estamos a ser pragmáticos. Morreu. Não enterraram ainda, mas está morto este casamento. E a questão das dívidas. Quem é que tem que pagar as dívidas? Vão perceber que isto na prática tem, infelizmente, uma transcendente importância. Porquê é que acabam os casamentos? Normalmente. Desculpem, mentira. Pergunta estúpida. Fazer a pergunta corretamente. Porquê é que se divorciam as pessoas? São duas coisas diferentes. Às vezes o casamento terminou há anos quando as pessoas se divorciam. Agora, porquê é que se divorciam? Porque há terceiras pessoas. Porque há dívidas. Em cada 10, 9 tem a ver com isto. Porque o casamento já acabou há muito tempo, mas as pessoas vão ficando por ali.
Até que amanhã se encantam com alguém e dizem para estar na hora de recomeçar. Ele deixou-me por outra. Mentira. Casamento, muitas... Ele ou ela, pensava igual. Tinha terminado. Agora, e questões de dívidas? Daí que os artigos 1691 e seguintes sejam, na prática, extremamente importantes. Quem é que tem que pagar o quê? Ameacei 3 ou 4 vezes falar sobre o tema e é o momento. Divórcio. Se recordam, falámos do divórcio na primeira aula logo, nos princípios do direito da família, o princípio da dissolabilidade do casamento, que é um princípio que nasce em 76, invertendo-se o princípio da indissolabilidade do casamento, partou a um princípio de dissolabilidade do casamento. E bem, eu acho que é um valor constitucional. Ao lado do direito ao casamento, há também o direito ao divórcio. Perceber uma coisa, o direito à liberdade de desenvolvimento pessoal, assente no primado da dignidade da pessoa humana, não se compadece com o ordenamento jurídico que vede o direito ao casamento, que obriga alguém a ficar casado eternamente com alguém com o qual não deseja ficar. A dimensão íntima do casamento, alicerçada numa dimensão pessoalíssima, é insuscetível de, contra a vontade do próprio, se perdurar. Dito isto, o divórcio é uma tragédia e daí que eu, nas duas situações que eu falo sobre o divórcio, escolho sempre este Picasso, a Guernica, para ilustrar o divórcio. Porque, efetivamente, meus caros e minhas caras, para a maior parte, para a larga maioria das pessoas que se divorciam, é este o cenário. Nunca acreditem na história que aquele casal se divorciou por mútuo consentimento. Por trás do mútuo consentimento há um drama terrível interior. Há uma guerra conjugal, que às vezes é urdida em silêncio, outras vezes aos gritos, mas a guerra está lá. Seja patente ou latente, a guerra está lá. E depois, todas as consequências que decorrem do divórcio. Económicas, sociais e pessoais. O divórcio é, seja no primeiro momento, seja um ano ou dois depois, uma experiência pessoal terrível, traumatizante. Porque é o fim de um projeto no qual houve um grande empenho. Pode ser maior, pode ser mais pequeno, mas houve empenho. Com exceção daqueles tolos e do rapaz, foi o meu aluno, que é bom rapaz, que se casam na televisão, nos programas de televisão. Quem casa não é naquela, daqui a 3 meses, se correr mal, cada um vai. Ainda que ingenuamente quem casa, aquilo é para sempre. Ou pelo menos um deles. Agora, o divórcio é o fim de um sonho a dois. Se vocês choram Barbie e Ramo quando o labreguinho dos 3 meses vos deixou, imaginem 3 anos, 6 anos, 10 anos, 30 anos, uma vida inteira, às vezes, dedicada àquela pessoa, àquela relação. Economicamente, especialmente quando há filhos, economicamente, ainda pior quando há filhos, o divórcio é trágico do ponto de vista económico. Do ponto de vista económico, porquê? Fica a mãe com os miúdos em casa. As pensões de alimentos em Portugal, 90 e tal % das vezes, mal pagam ou não pagam as fraldas. O empobrecimento feminino está muitas vezes diretamente ligado ao divórcio.
Então, mas se nós sabemos isso, porque é que não aumentamos para o dobro as pensões? Elas, sendo miseráveis, já não são pagas. Para o dobro, ainda menos eram pagas. Porquê é que não se aumenta para o dobro? Porque, também do ponto de vista masculino, economicamente é uma tragédia. 100 euros é uma vergonha de pensão. Sim. Mas quantos pais que desejam muito, amam muito e vivem para os seus filhos não fazem milhares de sacrifícios para conseguir pagar os 100 euros? Falei nisto nas aulas convosco. Eu dou por mim a ser procurado por pais apaixonados, no bom sentido da palavra, pelos seus filhos, que me pedem, eu tenho aqui de 15 em 15, mas passo-me lá de mês a mês, porque eu não tenho dinheiro para ir ver o meu filho de 15 em 15 dias. Porque quando mora 3 ruas abaixo ou 2 acima é muito fácil. Mas quando falamos de cidades diferentes, em alguma distância, e não tem de ser 600 km, basta 150, em que não permita ir buscar a criança, trazê-la para a sua casa e levá-la, e mesmo quando permite, o que é para a criança às vezes? Um miúdo de 5, 6 anos, sai da escola às 5 da tarde, sexta-feira de inverno, o pai vai buscar, pega na criança, faz com ela 150 km, portanto 2 horas de carro, chega cá às 7 e tal da tarde, vai dar banho à criança, deitar a criança, para domingo à tarde fazer o mesmo. Então, mas se isto é uma crueldade, porque ele faz isto? Porque ele não tem dinheiro para ir passar o fim de semana à casa da criança, ou à terra da criança, porque tem que arrendar um sítio para ficar a dormir, porque tem que ter refeições e tudo mais. E se ele mora a 300 ou 400 km, muitas vezes não tem condições económicas. E depois, todo o aspecto psicológico relacionado com o final de uma relação. A dificuldade que é reerguer-se daquele processo. Agora, dito isto, o divórcio é um mal necessário. Às vezes não há outra hipótese. O que é que nós hoje temos? Temos 2 tipos de divórcio. Temos o divórcio com consentimento e sem consentimento. O com consentimento é quando o outro gosta ou não gosta, diz pronto, não há outra hipótese, queres divorciar, vamos divorciar. E é aquele que eu mais falei convosco, que é aquele que vocês, enquanto solicitadores, têm competência funcional para fazer. É um divórcio que corre os seus termos na Conservatória do Registro Civil e que se consubstancia num requerimento a solicitar o divórcio e num conjunto de anexos que são os chamados acordos relacionados com o processo de divórcio. Há um que normalmente hoje a regra é abdicarem mutuamente de alimentos, se houver convenção antenupcial, cada vez há menos, é juntar a convenção antenupcial, e depois aqueles que são quase obrigatórios. O que é que se faz à casa morada de família? Trágico, muitas vezes. Agora melhorou um bocadinho a situação. Entre 2006 e 2016, 17, era uma tragédia. Porquê? Porque nenhum deles tinha condições económicas para ficar com a casa. Hoje, com a baixa das taxas de juros, conseguimos mais ou menos, e com uma alteração legislativa também que existiu, conseguimos facilitar as coisas. Os bens. A lei diz que basta uma relação de bens, especificada, ou como vocês gostam de dizer, específica. Quando estão a ler o artigo, é a relação específica dos bens, não, a relação especificada dos bens. Agora, e se na hora algo responder é preciso uma relação especificada dos bens, eu tenho que engolir e aceitar, está correto. Agora, vamos tentar sempre que fazemos um divórcio, fazer uma coisa. É resolvê-lo todo. Já tiveram feridas, aquelas grandes, levaram um pence grande, aqueles que se cola. Nunca eram feridas, vocês? Fazemos aqui a experiência, se quiserem, pode ser? Como é que se tira um pence destes?
É um bocadinho cada dia? Ou tira-se todo de uma vez só? Divórcio é igual, meus caros. Sempre que possível, vamos resolver tudo. Resolver tudo é o quê? O que é que se faz aos bens, que inclui a casa? O que é que se faz aos miúdos? Não vamos resolver só o divórcio, mas depois deixamos os bens em stand-by e deixamos o que é que se faz aos miúdos em stand-by. Os bens. Como é que se dividem bens? Há várias técnicas. Eu gosto do véu da ignorância do Rawls, ou baseado no véu da ignorância do Rawls. Quando posso, faço isto, que é, há 10 bens, um deles faz 2 grupos e o outro escolhe. Agora, atenção, isto é muito bonito, corre muito bem, quando há bens para isto, quer dizer, porque se há uma casa e um carro, eu não posso pôr uma casa de um lado e um carro do outro. Agora, normalmente, tento ali, ou às vezes os maiores, fazemos alguma coisa com os mais pequenos, pegamos das mobílias lá de casa, para um fica com a sala, outro com o quarto, outro com a cozinha, tentamos ali uns lotezitos para a coisa ser mais ou menos equilibrada. Não há muito tempo tive um que me disse, mas no outro dia o divórcio, eu perdi para aí 4.000 euros. Num património de 600.000, 4.000 euros são peanuts. Mas se fosse para o tribunal. Se fosse para o tribunal, não perdia 4, perdia 20 ou 25. Para mim era bom, para mim era belíssimo. Pagava-me 10 vezes mais do que me pagou, maravilha da vida. Porque é preciso uma máxima de há muitos anos. Um mau acordo é melhor que um bom litígio. Um mau acordo é muitas vezes melhor que um bom litígio. E se isto se aplica para tudo em geral, no direito da família, no casamento, ou no divórcio neste caso, e quando há filhos, ainda é mais verdadeiro. Não havendo possibilidade do divórcio para mútuo consentimento, não temos outra hipótese senão recorrer a tribunal e depois pedir o divórcio nos termos daquelas alíneas, nomeadamente a alínea D, que diz, passado um ano, não haver vida em comum, qualquer deles pode livremente pedir o divórcio. Procriação sexual. Fazer criancinhas através do método tradicional. O que é que aqui é importante vocês fixarem? A vossa delegada quer falar comigo uma hora destas. Nossa, nem você estas. Como é que se estabelece a maternidade? E, sobretudo, como é que se determina a paternidade? Se a mulher é casada, quem é o pai da criança? Presume-se que seja o marido. Porquê é que o direito presume? Porque não sei se vocês sabem, mas há uma técnica inventada pelos americanos que permite que uma mulher engravide sem ser do marido. Daí que a lei parta de uma presunção, pode ou não ser afastada. Por ela própria, declarando que a criança não é filha do meu marido, ou ele amanhã impugnando a presunção de paternidade. Perfilhação, que é algo que vocês gostam muito de confundir. Perfilhar é o ato pelo qual alguém reconhece a paternidade de uma criança. Perfilhar é dizer sim, aquele filho é meu. E hoje em dia, a maior parte das crianças, a paternidade é estabelecida por presunção. Porquê? Porque desde há 2 anos a esta parte, nascem mais crianças fora do que dentro do casamento. Certo, Madeirense 2? Sim, senhora. Você aqui é 3. As outras 2 são as 2, são do presencial, você da distância é 3. Pronto. Dizia-vos que há a presunção de paternidade, há a perfilhação e depois há o processo judicial.
No ano passado foram 7.000 as crianças que nasceram em Portugal sem se determinar a paternidade da criança. Sete mil. Os dados são fresquinhos. O que isto significa? Significa que, por um conjunto de razões, nem sempre se consegue determinar ou responder àquela pergunta colocada pelo poeta: quem é o pai da criança? Porquê? Porque muitas mulheres não querem que se saiba quem é o pai da criança. Porque algumas mulheres não sabem quem é o pai da criança. Não me arrisco a dizer percentagens no caso destes. Até porque, estão-se a rir lá atrás, há muitas que não sabem, mas não está nestes 7.000. Em caso de dúvida do marido, em caso de dúvida do namorado, em caso de dúvida é do pretendente com a melhor situação económica. Agora, estes casos não estão no 7.000. Os 7.000 são aqueles casos em que, e cuidado com estes números, que os números são baseados nos registros. Sim. Não. Esta é o quê? O número é este. É uma estatística com dados oficiais. Portanto, em 2019, 7.000 dos registros que foram feitos não constava o nome do pai. Agora, destes 7.000, vão aparecer dezenas, centenas ou até milhares de averbamentos. Saíram do hospital sem nome de pai. Agora, destes 7.000, estou a especular, isto é que são as lagostas agora, destes 7.000, se calhar, há 400, 500, 600, 1.000, 2.000, que, quando o tribunal liga, sei lá, é meu, pronto, eu não queria reconhecer, mas pronto, sim senhor. Ou eu estou à espera, fizemos o exame da ADN, que ela andou lá com outro, mas pronto, o exame já veio, passa aí amanhã. Agora, muitas destas crianças nunca vai saber quem é o pai. Ou, durante muito tempo, pelo menos, não vão saber quem é o pai. Porquê? Porque há mulheres que não querem que saiba quem é o pai dos seus filhos. Falámos sobre isso. Os filhos de homens casados. Os filhos do incesto. Os filhos do incesto. Vocês ouvem todos os dias notícias de pais que violam filhas, irmãos que violam irmãs, aquelas coisas todas. E quantas gravidezes daí surgiram? Muitas, todos os anos. As questões das adoções ilegais também entram neste caso. As questões da procriação medicamente assistida ilegal entram neste número também, das 7.000. As mulheres que vão à Espanha fazer PMA e que chegam cá, não sei quem é o pai. As mulheres que querem ter produção independente. As mulheres que os pais querem reconhecer e elas não querem que eles reconheçam. Há um caso muito conhecido, tem-se falado muito na imprensa. Eu não quero falar sobre o caso materialmente, estou ligado ao caso profissionalmente, mas o caso é conhecido. Foi uma mulher que ele não quis casar com ela, ela fugiu para a Espanha, teve a criança em Espanha e o coitado anda há 2 anos atrás do filho para conhecer a criança que ela não deixa. Não serão muitos casos destes, mas há casos destes também. E depois há casos de mulheres que não sabem efetivamente quem é o pai da criança, que tiveram uma relação ocasional. São efeitos colaterais do aumento do turismo também. Faz com que nasçam mais crianças e que às vezes não sabem quem é o pai. Mas a lei diz que não podem. A lei diz. Agora, dever ser e ser.
Eu não posso ir a exigir a todos os homens que tiveram no Terreiro do Paço no dia 31 de dezembro que façam testes de ADN porque 3 ou 4 senhoras engravidaram ao ouvir ornatos violetas. Não é possível às vezes. Ao lado da procriação sexual, temos a procriação medicamente assistida. Não confundam procriação medicamente assistida com barriga de aluguer. Um pinhal não é um conjunto de pinhas. Quer dizer, quando eu compro um pacote de pinhões, não trouxe um pinhal para casa. Há várias técnicas de procriação medicamente assistida, das quais, ou entre as quais, desculpem, existe a chamada barriga de aluguer, tecnicamente gestação de substituição hoje. PMA existe em Portugal há muitos anos, está regulado em Portugal há muitos anos, há milhares de crianças que nasceram recorrendo às técnicas de procriação medicamente assistida, é um método de procriação profundamente previsto na lei, regulado, consagrado, e muitos dos problemas que no passado colocavam hoje não se colocam. Onde é que há celeuma? É, dentro de toda a PMA, a questão da gestação de substituição. Cuidado! Hoje, o que é que nós temos? É legal em Portugal recorrer à chamada barriga de aluguer? Sim. Pode-se hoje em Portugal recorrer à barriga de aluguer? Não. Lembram-se de um sketch de há muitos anos do Ricardo Araújo Pereira? Não se pode. Não, é ilegal, mas pode-se. Isto é igual, mas ao contrário. É legal, mas não se pode. Porquê? Porque nós temos a lei da PMA, no seu artigo 8º, regula as situações em que se pode recorrer à maternidade de substituição. Passou pelo crivo do Tribunal Constitucional esse artigo, mas não passaram outros que inquinam a possibilidade de recorrer hoje à maternidade de substituição. O quê? Sigilo do doador. A lei diz que nunca se pode saber quem é o doador, o Tribunal Constitucional, e bem, diz que não, tem que se poder saber quem é o doador. Aliás, é um tema que eu falo muito confortavelmente porque o que eu tenho escrito, quer no manual, quer num outro artigo, é antes disto, e o Tribunal Constitucional veio dar razão àquela que já eram as minhas dúvidas. Como uma das questões mais complexas, o legislador quis ignorar a sua complexidade, legislou-as mal e o Constitucional declarou, e bem, a sua inconstitucionalidade, que é o direito ao arrependimento. O que é o direito ao arrependimento? É aquela mulher que aceita ser barriga de aluguer poder arrepender-se. E aquilo que está previsto na lei da procriação medicamente assistida, na prática, é impossibilidade de eu me arrepender. Porque quando se diz ela pode se arrepender até ao momento anterior a começar o processo, é negar-lhe o direito ao arrependimento. Porque é que isto está congelado há 2 anos e vai estar congelado mais tempo? Porque nós temos um problema com estas duas matérias. Não só, mas estas duas, o Tribunal Constitucional já as identificou, que faz com que isto seja muito complexo, até quando fazemos uma análise ou uma interpretação analógica com outros institutos. Temos o caso da adoção, que é 6 semanas. Eu, grávida, ou eu, quando for Uga e engravidar,
tenho até 6 semanas após o parto para decidir se quer que a minha criança vá para a adoção. No caso da maternidade de substituição, não ser pelo menos até ao pós-parto, vai ter grande dificuldade em passar pelo querido Tribunal Constitucional. Para além de todas as outras questões olimpicamente ignoradas na lei atual, mas que a seu tempo terão que ser obrigatoriamente discutidas. Finalmente, procriação jurídica. De 2017 a 2019, portanto 3 anos, 17, 18, 19, foram devolvidas 59 crianças. Ou seja, face aos números que eu já vos tinha dado, que são referentes aos 5 anos anteriores, o que nós assistimos é a um aumento significativo. Temos mais 40 e tal % de, repito o verbo, apesar de conhecer a sua força, de devoluções de crianças. O que é importante vocês perceberem sobre a adoção? Como é que é o processo de adoção? Quem é que decide? E o cerne da questão, na minha opinião, quando é que aquela criança reúne os quesitos de adotabilidade, ou seja, quando é que pode ser adotada, nomeadamente, quando é que pode ser o tribunal a forçar a decisão, ou seja, passar por cima da vontade expressa ou presumida da mãe. E depois, quem pode adotar aquelas idades é ler o artigo, não levanta grandes questões. Regulação da autoridade parental é um tema obrigatório. Na oral minha é que eu não falo sobre isto. É aquela história que eu escrevi há uns anos, já não te amo, o que é que fazemos ao puto? Ou seja, no final do casamento, qual é o destino que se dá à criança ou às crianças? Nós temos 2 modelos, basicamente. Temos o modelo da residência única e o modelo da residência partilhada. Residência que não se confunde com a autoridade parental. Quando tiverem a estudar, há 2 questões prévias, se quiserem. Primeira questão, quem é que decide sobre os aspectos de particular importância da criança? Resposta, os 2. A não ser que o tribunal, fundamentadamente, venha decidir que só um deles é que decide. Agora, isto é uma coisa. Como é que é no Brasil? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa diferente é responder à pergunta: onde é que o puto vai morar? Se mora com a mãe, se mora com o pai, ou se mora partilhado entre a casa da mãe e a casa do pai. Residência única, um deles, partilhada uma semana uma semana outro, 15 dias um, 15 dias outro. É isto que hoje mais se discute. É bom que isto discuta? É um avanço civilizacional. 10 anos atrás não se discutia este tipo de problemas. Há 10 anos atrás, o que é que acontecia à criança? Ficava com a mãe. Eu lembro de fazer divórcios e, portanto, o miúdo. O miúdo? Então, o miúdo. Mas fica com quem? Com ela? Vai ficar com quem? Vai ficar comigo? Não se discutia. Mas eu conheço um caso, meus caros. Exceções existem para confirmar a regra.
E a regra era esta. Ficava sempre com um deles era a mãe, 90 e tal % dos casos. Há um avanço civilizacional. Sim. Porquê? Porque os pais mudaram a forma de interpretar a paternidade. Por mais confusão que faça algumas gerações, há avós que, quando nasce um neto, acham que o filho ficou feminino, porque o filho deles dá banho à criancinha, porque o filho deles dá biberon. E há uma geração que não faz por mal, foram assim educados. Dizem, meu filho agora muda as fraldas ao neto e faz sopinhas. Meu filho sabe o que é uma bimbi. No Alentejo, então, um homem que trabalha com uma bimbi é sinal que tem algum problema de masculinidade. Uma bimba, tudo bem, com uma bimbi. Ou com um coisa. A não ser que seja com um aspirador. Se for com um bom aspirador, significa que é profundamente macho e muito talentoso na intimidade. São coisas totalmente diferentes. Dito isto, estou a ser gravado por uma coisa destas, enfim. E vai para o YouTube, ainda por cima. Dizia-vos que... Depois que é a comissão, depois que é desconto. Dizia-vos que, no caso da... Há um avanço civilizacional. Hoje, há uma frase que gostei muito de ter escrito há uns anos e orgulho-me dela. Hoje há pais que são tão mãe como outra mãe qualquer. E é neste sentido que faz toda a lógica que a criança continua a manter com ambos uma relação significativa. Porque é isso que a guarda partilhada permite. Meus caros e minhas caras, na guarda única, a criança fica órfã de pai ou de mãe viva. Porque aquela lógica, estar de 15 em 15 dias, faz com que aquele homem, que normalmente é o homem, deixe de ser pai daquela criança. Mas o meu pai divorciou-se da minha mãe, sempre foi tanto presente na minha vida. Sim, foi tanto presente na vida. Mas deixou de ser pai, no sentido nobre da palavra. Porquê? Porque tem quem está com um filho 15 em 15 dias, não estabelece com ele, muitas vezes, uma relação de pai para filho, mas uma relação quase de cumplicidade, quase de amizade. Que depois dá cabo da mãe, porque o miúdo, quando chega à casa no domingo à noite, vem elétrico, depois há qualquer discussão, eu gosto é do meu pai, pois o meu pai é que me dá as coisas eletrónicas, tu nunca me compraste uma coisa eletrónica, que o pai é que é porreiro, que deixa-me estar na Nintendo, e jogamos, fazemos campeonato de PlayStation, e deixa-me ir ao Mac, não me obriga a comer sopa. Agora, por mais que isto irrita as mães da guarda única, não tenham dúvidas sobre isto. Ao contrário, faziam exatamente o mesmo. Aliás, quando me procuram profissionalmente a queixar-se dos pais que estragam as crianças de 15 em 15 dias, eu pergunto a elas, diga-me lá uma coisa, outra pessoa que você acuse mais ou menos do mesmo, de vez em quando? Eu? Quem? Assim, alguém que você diga que estraga as crianças também e que lhe faz as vontades todas. A minha mãe? A sua mãe. Mas a lógica é exatamente a mesma. As avós não... Os pais não gostam, mas as avós não educam filhos, não educam netos. Estragam muitas vezes. Mas estragam porquê? Porque é isto mesmo. E quanto menos tempo está com as avós, mais as avós estragam. Se nós não queremos que estrague, está menos tempo. Menos tempo está, ainda mais estraga. Há outras que estragam o tempo inteiro. Pronto, são profissionais. Pronto. Mas é evidente. Eu vou lá à casa muitas vezes, isso é que não sabe. Mas isto é evidente. Porquê? É uma geração diferente. Já não tem aquela paciência que tinha e depois... não tem o conjunto de outras obrigações em que esse estragar a criança se nota. Porque se a avó desse 15 chocolates
Mas ele ficasse lá a dormir, depois tivesse elétrico, dava 14 só, no dia a seguir 13. Mas como dá 15 escolares, ele vai dormir à casa da mãezinha depois, e a mãe fica acordada com ele aos pulos, por mim está tudo bem. E aquele homem faz o mesmo. Consciente que está a fazer o mesmo. Atenção, o tipo está a criticar, sem hipocrisias. Provavelmente o faria ao mesmo ou pior. Ninguém se sinta atacado das minhas palavras, que é a natureza humana, meus caros. E o homem ensinou-nos, o filósofo não é mais do que aquilo que ele consegue ser depois do que fizeram dele. E o que fizeram daquele homem é retirar-lhe a possibilidade de ser pai e que faz com que ele seja uma coisa diferente que não seja pai. Agora, dizer isto não é entrar na entourage daqueles que acham que a residência partilhada é a melhor coisa do mundo, desde a criação de Adão, e que todos e qualquer circunstância à criança tem que ser partilhada. Cada caso é um caso. Primeira aula. Não há superior interesse da criança. Há superior interesse daquela criança. Vou mais longe. Daquela criança no aqui e no agora. O que é melhor ao João com 3 anos pode não ser o que é melhor para o mesmo João aos 6, aos 10, aos 12, aos 14. E se há coisa que no mundo do direito da família hoje me inquieta profundamente, é eu olhar hoje para os doutrinadores e encontrar quase 2 campos com os seus exércitozinhos acéfalos, muitas vezes, que acriticamente agarram numa bandeira e querem à força que ou todas sejam partilhadas ou todas fiquem com as mães, que os homens são todos um bando de tarados que violam as crianças e batem nas mães. Cada criança é uma criança. E repito uma coisa que vos disse na aula. Estes 2 sistemas podem ser combinados. Se um pai mora em Lisboa, uma mãe em Faro, evidentemente que a criança não pode ir a meio da semana dormir com o pai. Agora, há mecanismos. Se moram na mesma cidade e por alguma razão a partilhada não se justifica, pode ir jantar com o pai a meio da semana. Pode ir dormir com o pai um dia por semana. Pode ser o pai que a leva aos treinos disto e daquilo. Eu tenho um cliente meu que se divorciou há uns anos e todos os dias leva as filhas à escola. Da casa onde moram as crianças à escola das filhas são 80 metros. Quando ele faz questão disso. A guarda única pode ter mecanismos que permitam àquele pai manter uma relação quase cotidiana. Mas os meios tecnológicos, o telemóvel, pode ser usado entre pais e filhos também. Não é só entre filhos e amigos, e filhos e namorados, aquelas coisas todas. Os telemóveis podem ser usados por um Skype, o FaceTime, o WhatsApp, aquilo que quiserem, para o pai todos os dias, mesmo estando longe, falar um bocadinho, ver a criança todos os dias. E aí mantém uma presença física, ainda que virtual, diferente na vida da sua pequena criatura. É das aulas, foi mais difíceis, talvez, mas obrigatória, proteção das crianças. Começámos procurando elencar quais são as grandes ameaças que atacam hoje a infância. E fizemos várias horas sobre isso. E depois olhar para a lei. Que respostas é que a lei confere a este tipo de situações? Negligência infantil, maus tratos às crianças e suas consequências, e depois
toda a proteção penal da criança, nomeadamente a questão dos crimes sexuais. Nunca houve tanta violação de crianças como há hoje. Falso. Mentira. Há muito menos do que havia há 30, 40, 50, 70, 100 anos atrás. Aliás, há 100 anos atrás não havia violações de crianças, o conceito não existia. O que há hoje é, e bem, uma maior visibilidade do problema. O que há hoje, e bem, felizmente, é mais mecanismos para detectar e encaminhar este tipo de situações. Falar do quê? Abuso sexual de crianças. E depois, cuidado, porque o nosso Código Penal, quando fala de abusos sexuais de crianças, tem ali 3 diferentes tipos, se quiser. Há um deles que eu sou um crítico. O nosso Código Penal continua a hipervalorizar a penetração. Se olharem para o artigo 171, no seu número 1, no seu número 3, percebem que, quando há penetração, a pena de prisão é superior quando não há penetração. Agora, é uma opção do legislador. Aliás, que encontramos também na coação sexual e na violação, em que o distingue uma coisa da outra é a existência ou não de penetração. O que é abuso sexual de criança? Qualquer ato sexual de relevo com ou em criança até aos 14 anos. Até ao dia em que faz 14 anos. Qualquer ato sexual de relevo. Porquê é que a lei diz qualquer ato sexual de relevo? Eu não gosto da expressão que é usada no Código Nimbricense, que fala em bagatela, não gosto da expressão bagatela sexual. Agora, procura distinguir-se uma coisa, que é um ato com conteúdo sexual de um ato sexualmente relevante. Vamos do 2 para o 1, que é mais fácil. O que é que diz o número 2? É agravada a pena quando existe cópula. O que é cópula? O que é cópula? Falámos sobre isso. Já vos disse, vocês conhecem com outro nome. O que é cópula? Sexo vaginal. Sexo anal, sexo oral, ou penetração anal ou vaginal, anal ou vaginal com partes do corpo, com membros, partes do corpo ou objetos. Em todas as situações descritas no artigo, há um ponto que as liga. Existe penetração. Seja do órgão sexual, seja de partes do corpo, dedos, normalmente, objetos. Imaginação é livre para terem alguns exemplos. O número 1 fala em atos sexuais de relevo. Portanto, estes não estão no 2. Então falamos no quê? Tocar na genitália, acariciar a genitália, beijar a genitália. Tudo isto pode ser é considerado um ato sexual de relevo. O que é que não será um ato sexual de relevo? Uma palmada. Aquele apalpão por cima da roupa quando vocês estão no country na quinta-feira à noite. O tocar no seio. Fazer ele que a prima não processa. Isto não é um ato sexual de relevo. Assim espero, pelo menos. Tem um exemplo académico, não pode ser usado em tribunal. Até aos 14 anos. Agora,
desde que o agente saiba ou deva saber, que aquela criança tem menos de 14 anos. Se ela tiver 10 anos, 9 anos, o agente, mesmo que não saiba que tem 10 anos, deve saber que tem menos de 14, ponto parágrafo. Onde é que isto se coloca? Sobretudo nas adolescentes, que apesar de terem 13 anos, têm... Não, só a seguir. Têm toda uma aparência que faz com que um observador normal, naquelas circunstâncias, lhe atribua 16, 17, 15, 16, 17, 18 anos. O que quem é mãe ou pai de adolescentes sabe que muitas vezes acontece. Eu lembro de um processo, não há muito tempo, em que a miúda tinha 16 anos, tinha 13 anos, no Facebook tinha 16, com os pais que iam lá pôr likes, sabendo que ela dizia que tinha 16 anos. E, efetivamente, qualquer pessoa que olhasse para aquela miúda, quer no Facebook, quer quando ela saía à noite, acreditava quando aquela miúda dizia que tinha 16 anos. Houve um adulto que se envolveu sexualmente com ela e o tribunal, e bem, não aplicou, por não haver dolo, o 171. Dos 14 aos 16, o que é que nós temos? Um tipo penal que exige abuso da inexperiência, da ingenuidade. Isto porque nem todas as pessoas têm o mesmo mundo. Porque há 14 anos e há 14 anos. Porque há miúdos e miúdas que aos 14, 15 anos têm mundo. Inexperiência não é virgindade, atenção. Inexperiência não é sinónimo de virgindade. Porque pode ser-se virgem e não ser inexperiente, pode ser inexperiente e ser virgem. Pode ser inexperiente e não ser virgem. O 173, abuso sexual adolescente, está pensado para quê? Para quando o agente tem uma posição sobre a criança da qual abusa, aproveitando-se da ingenuidade. O legislador escreve inexperiência quando quer dizer ingenuidade. E há miúdos e miúdas que aos 14, 15 anos são profundamente ingênuos. Normalmente chamam-se os nossos filhos. Temos depois o abuso sexual de criança, de adolescente dependente, pessoa dependente. Padrasto, o pai, o diretor da escola, ou seja, quando há ali um vínculo de dependência entre aquele menor e o adulto, punindo-se nesses casos qualquer ato sexual de relevo até aos 18 anos. Falámos depois da prostituição de menores também, e um tema que infelizmente está em cima da mesa, que é a pornografia infantil. Aqui conceito. Há muito mais pornografia infantil hoje do que havia há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. É verdade. Mas não se esqueçam de uma coisa. Há muito mais pornografia hoje do que havia há 30 ou 40 anos atrás. Ou há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, para termos acesso à pornografia, segundo dizem, havia uma revistazita ou outra em que tinham que ser com uma certa idade para ser comprada, que ficavam escondidas debaixo das camas, entre o colchão e o estraso, que depois passava-se para os irmãos mais novos, para os amigos da rua, às vezes com vários anos de uso, alegadamente. Nenhuma destas, só há mulheres deste lado hoje, nenhuma destas jovens adultas chegou aos 15 anos sem ter consultado um conteúdo pornográfico. Porque a pornografia hoje, não vamos buscá-la, ela entra-nos pelos dispositivos eletrónicos.
E não teve que ir à procura também, porque apareceu lá em casa, no meio de uma brincadeira, quando estava a ver os marretas, que fez um download dos marretas, abriu uma pop-up de uma janela lá e pensou, ai que horror, está com frio aquela menina, lá o que é que se passa com a menina. Que é um negócio que gera milhões, a pornografia infantil. Um negócio que gera milhões. Eu disse-vos uma coisa e repito-vos aqui hoje. Muitos dos conteúdos de pornografia infantil que circulam são feitos por não pedófilos. Há violadores de crianças que não são pedófilos. São abusadores de crianças. Abusadores sexuais de criança. Mas não são pedófilos. Pedófilo é uma patologia que se caracteriza por alguém ter uma fixação sexual por menores em idade pré-pubre que se perdura por mais de 6 anos. Muitas destas pessoas que gravam estes conteúdos, que vendem estes conteúdos, não procuram nem têm prazer sexual, gratificação sexual, procuram gratificação económica. É um negócio milionário. Daí que vem a nossa lei puna no 176 a mera posse destes conteúdos. O reencaminhar destes conteúdos. Perguntei-vos aqui um dia quem é que nas vossas escolas tinha visto conteúdos pornográficos, coleguinhas vossas, 14, 15, 16 anos. E a resposta foi, eu vi, todos viram, quem tem estas idades hoje. Já sempre sabia a resposta. Agora há uma pergunta que eu não fiz na altura e faço hoje, mas é retórica. E quantos de vocês é que passaram aquilo a outras pessoas? Foi só o meu namorado. Foi só a minha amiga. Foi só a minha prima. Foi só. É que o problema é que eu só passando a 2 pessoas, que também só passaram cada uma delas a 2 pessoas, por sua vez só passaram cada uma delas a 2 pessoas, tornamos esse conteúdo viral. E nesse nosso ato, tão inocente como está o nosso namorado, olha, já viste? Estamos a fazer tanto mal àquela miúda como o otário que colocou lá o vídeo. Porque se ele tivesse colocado lá o vídeo e ninguém tivesse repassado o vídeo, rapidamente se conseguia ir lá, apagávamos o vídeo e o dano era muito limitado. Agora, por cada um de nós repassa aquilo a 2 pessoas, sendo que, em alguns casos, como eu tenho 5 BFFs, tenho que passar 5 vezes, rapidamente aquilo se torna viral e faz tanto, e é isso que faz com que aquele ato seja ainda pior. Vocês nunca pensaram sobre isto, eu bem sei. Agora, é isso que faz com que, e bem, o repassar aquilo a alguém seja um crime punido pela lei portuguesa. Proteção dos velhos. Falámos quase de uma perspectiva antropológica sobre o problema e depois numa perspectiva jurídica, em que eu quis separar 2 coisas, que é aquilo que é a vossa grande dificuldade. Perceber o que é violência doméstica sobre idosos de maus tratos. 152, 152A. Violência doméstica sobre idosos pressupõe coabitação. Não mora na mesma casa, não é violência doméstica sobre idosos. Maus tratos pressupõe o quê? Que haja um poder de direção sobre o idoso. É um crime institucional. Dentro do hospital, dentro do lar,
Ou seja, quando alguém tem a obrigação de cuidar e guardar. Aquela pergunta tonta que eu faço nas orais, imagine que você sai de casa e vai dar um pontapé na boca do seu avô, não é, nem vai à casa do seu avô dar-lhe um pontapé na boca, nem é violência doméstica, porque não há coabitação, nem é maus tratos, porque vocês não têm um dever de direção, uma relação de direção com aquela pessoa, conforme exige o artigo 152. Quer dizer que não é crime? Sim, é crime. Não é nenhum crime destes específicos do direito da família, é um crime delito comum. Finalmente, a violência de género, ou ex-violências de género, porque nós falámos ao lado da violência doméstica, falámos nas violações, falámos no stalking, falámos no artigo 170 do Código Penal, que trata, regula e protege um crime muito específico que antes se chamava exibicionismo e hoje tem uma ramificação mais ampla, incluindo vários tipos de comportamento. Eu estou com uma branca, estava à espera que alguém dissesse o título do artigo 170, mas vocês não me ajudam. Se tivesse um Código Penal e ao 170, que trata de 2 ou 3 crimes, importunação sexual, previsto no artigo 160 do Código Penal, que fala de várias situações. E depois, e finalmente, sim, o caso da violência doméstica. Foram 32 mulheres em 2019, em 2020 já vamos em 3 situações. De femicídios. Violência doméstica mata. Violência doméstica que vai sendo um bocadinho mais, ou se quiser um bocadinho menos, um crime de género. De ano para ano estão a aumentar os casos em que os homens são vítimas e vítimas de mulheres, porque o ano passado houve 2 homens assassinados, mas foram assassinados por homens. Um caso de um deles pelo seu companheiro, um outro caso pelo companheiro dela. Agora vão crescendo os casos em que os homens são vítimas de delito praticado por mulher, mas atenção, o número sendo ainda muito inferior aos casos em que as mulheres são vítimas, daí que eu inclua a violência de género na proteção da mulher. E olhando para a criminologia relacionada com a mulher, percebemos, e termino quase como comecei, que ainda há um bocadinho a caminhar para falar numa isonomia de sexos, ou seja, numa verdadeira igualdade entre sexos. Eu escolho sempre este quadro quando falo do tema e fiz com vocês, se recordam, uma pergunta a esta sala que aqui estava, era quem é que já sentiu como neste quadro de Magritte, e toda a gente respondeu sim, já passámos por aí. Falar em passar por aí, vocês passaram e hoje termina, ou amanhã, não sei se vem cá alguém, uma viagem pelo maravilhoso mundo do direito das famílias, crianças e adolescentes. Foi um gosto partilhar convosco esta viagem. E agora há uma coisa interessante que é, a partir daqui a 5 minutos, para vocês, começa o semestre, para mim termina. Foi um gosto.